Entre todas as aparições marianas registradas ao longo da história, a de Lourdes é uma das mais marcantes e documentadas do mundo cristão. Ela tem rosto, tem data, tem nome, e tem uma testemunha improvável, uma menina pobre, analfabeta e doente chamada Bernadette Soubirous. Bernadette nasceu em 7 de janeiro de 1844, em Bartres, uma pequena vila na região de Altes-Pyrénées, no sul da França. Seu lar nos primeiros anos de vida foi um antigo moinho que ela chamava carinhosamente de Moinho da Felicidade, um nome que contrastava com a dura realidade da família. Seu pai, Francisco Soubirous, era moleiro, um homem simples, que vivia do trabalho braçal de transformar trigo em farinha. Mas a vida não poupou Francisco. Um acidente de trabalho fez com que ele perdesse parte da visão, comprometendo seriamente a qualidade do seu trabalho. Por mais que se esforçasse, a farinha que produzia já não tinha a mesma qualidade de antes. E como se não bastasse, a industrialização avançava rapidamente. Os grandes moinhos mecanizados produziam mais, melhor e mais barato. A pequena operação da família Soubirous foi ficando obsoleta, incapaz de competir. Para completar o quadro, 2 anos consecutivos de seca reduziram drasticamente a oferta de trigo na região. Francisco passou a vender sua força de trabalho em moinhos alheios. E o triste era que um homem com visão comprometida valia menos do que um animal de carga. Afinal, um burro girava mó com mais força e velocidade. A família afundou em dívidas, perdeu a moradia e se viu sem chão. Sem alternativas, os Soubirous se mudaram para Lourdes, uma cidadezinha de cerca de 4.000 habitantes encravada nos Pirineus. Chegaram sem dinheiro, sem perspectiva e sem orgulho para pedir ajuda. O único teto disponível era um lugar que a maioria das pessoas evitaria, uma antiga cela prisional desativada, úmida, escura e insalubre, conhecida como caixote. Foi nesse ambiente que Bernadette, a mais velha dos 9 filhos do casal, cresceu. Sem escola, sem brinquedos, sem futuro aparente. Trabalhou como doméstica e pastora desde cedo, e por conta das condições precárias em que vivia, sua saúde foi se deteriorando. Contraiu cólera ainda criança, e possivelmente devido aos métodos rudimentares usados no tratamento, desenvolveu asma, uma doença que nunca mais a abandonaria. Mas um dia, tudo mudou. Era uma quinta-feira fria, 11 de fevereiro de 1858. Bernadette tinha 14 anos. Junto com sua irmã Toinette, de 11, e uma amiga chamada Jane, de 12, ela saiu para catar lenha nas proximidades de um local chamado Gruta de Massabielle, às margens do rio Gave. Chegando perto de um riacho, as 2 meninas passaram para o outro lado sem hesitar. Mas Bernadette parou. Temia que a água fria provocasse uma crise de asma. Enquanto esperava, escutou algo estranho, um som como de uma rajada de vento forte. Mas ao olhar ao redor, nenhuma folha se movia. As árvores estavam completamente paradas. Confusa, ela ergueu os olhos em direção à gruta e viu uma luz intensa emanando de dentro. E dentro dessa luz, havia uma mulher. Ela estava vestida de branco, com uma faixa azul na cintura. Nas mãos, segurava um rosário. E sobre seus pés descalços, repousavam rosas douradas. Bernadette, tomada de susto, enfiou a mão no bolso para pegar o seu terço. Tentou fazer o sinal da cruz, mas a mão simplesmente não obedecia. Estava paralisada. Foi quando a mulher fez o sinal da cruz por ela. Nesse instante, Bernadette sentiu as forças voltarem ao corpo. Ajoelhou-se e começou a rezar. A senhora acompanhou, passando as contas do rosário em silêncio. Os lábios não se moviam. Ao final da oração, a mulher fez um gesto convidando Bernadette a se aproximar. A menina não teve coragem. E então, suavemente, a visão desapareceu. Bernadette contou o ocorrido à sua irmã, mas pediu às amigas que não contassem nada. Mas a irmã não resistiu e contou para os pais. A reação foi imediata e dolorosa. Os pais brigaram com a filha, proibindo de voltar àquele lugar. Mas 3 dias depois, no domingo, algo a atraiu novamente. Desta vez, Bernadette levou água benta. Queria testar. Se aquela visão fosse algo maligno, a água sagrada a afugentaria. Quando a senhora apareceu novamente, Bernadette jogou a água benta nela.
A resposta foi um sorriso tranquilo e gentil, como se a senhora entendesse perfeitamente a cautela da menina. As aparições foram se repetindo, e com elas, os boatos. Em pouco tempo, o povo de Lourdes inteiro sabia da história. Alguns acreditavam, muitos duvidavam, e os que duvidavam costumavam descarregar a frustração diretamente em Bernadette, com zombarias, com agressões, com humilhações públicas. A menina, no entanto, mantinha sua versão. Sempre que alguém a interrogava sobre a aparição, ela descrevia a mulher exatamente da mesma forma, com os mesmos detalhes, sem contradições. Carinhosamente, chamava a visão simplesmente de a Dama da Gruta. No dia 24 de fevereiro, a dama pediu orações e penitências pelos pecadores. No dia seguinte, algo extraordinário aconteceu. A senhora pediu a Bernadette que bebesse água, mas não havia nenhuma fonte no local. Bernadette olhou para o rio. A dama deteve e apontou para o chão da gruta. A menina começou a cavar com as próprias mãos, na lama. Parecia ridículo. As pessoas que assistiam riram, acharam que ela havia enlouquecido. Mas da terra revolvida, começou a brotar água. Uma água turva a princípio, que foi clareando aos poucos até se tornar completamente cristalina. Aquela fonte jamais secou. Até hoje, a gruta de Massabielle produz cerca de 5.000 litros de água por dia. A notícia se espalhou rapidamente. A água passou a ser levada a doentes de toda espécie. E então começaram os relatos de curas inexplicáveis. A primeira foi uma mulher cuja mão estava deformada. Ao mergulhá-la na água da fonte, ela voltou ao normal instantaneamente. 7 curas foram consideradas desprovidas de qualquer explicação médica racional e ganharam grande repercussão. O fenômeno cresceu a ponto de incomodar o governo. A gruta foi cercada. Placas foram erguidas. Penalidades severas foram anunciadas para quem tentasse se aproximar. O caso de Lourdes tornou-se uma questão política nacional, chegando aos ouvidos do próprio imperador Napoleão III, que acabou ordenando a reabertura do local em outubro de 1858. Enquanto isso, em 2 de março daquele ano, durante uma das aparições, a dama havia dito a Bernadette: "Vai, diz aos sacerdotes que venham aqui e que construam uma capela neste lugar." A menina foi até o padre da cidade. Ele ouviu, mas não acreditou. E então deu uma condição: só atenderia ao pedido se a aparição revelasse o seu nome. Bernadette voltou à gruta e perguntou à senhora o seu nome. A resposta, naquele dia, foi apenas um sorriso. A dama pediu novamente a construção da capela, mas não se identificou. Foram semanas de idas e vindas. Bernadette insistia. O padre insistia. A dama sorria e pedia a construção da capela. Parecia um impasse. Até que no dia 25 de março de 1858, solenidade da Anunciação, Bernadette sentiu uma atração irresistível de retornar à gruta. Ela foi. E naquela manhã, a dama apareceu mais radiante do que nunca. Bernadette perguntou mais uma vez: "Por favor, poderia me dizer quem é a senhora?" A mulher vestida de branco inclinou levemente a cabeça, abriu os braços, ergueu os olhos ao céu e respondeu: "Eu sou a Imaculada Conceição." Bernadette ficou confusa. Ela não sabia o que aquelas palavras significavam. Repetiu-as para si mesma o caminho inteiro até a casa do padre, com medo de esquecer. Quando chegou e pronunciou aquele nome diante do vigário, o homem empalideceu. 4 anos antes, em 8 de dezembro de 1854, o Papa Pio IX havia proclamado solenemente o dogma da Imaculada Conceição, o ensinamento de que Maria foi preservada de todo pecado desde o primeiro instante de sua existência. O padre conhecia aquela definição teológica profundamente. Mas Bernadette, uma menina analfabeta, sem instrução religiosa formal, criada em um antigo presídio, jamais poderia saber aquilo. Ela nem ao menos entendia o que havia dito. A partir desse momento, a credibilidade das aparições deu um salto enorme. A igreja, que até então havia se mantido cautelosa e distante, passou a investigar com seriedade. Foram anos de interrogatórios, análises, reflexões e debates teológicos. Finalmente, em 18 de janeiro de 1862, 4 anos após as aparições, o bispo de Tarbes emitiu uma declaração oficial reconhecendo que a Virgem Santíssima, Mãe de Deus,
havia de fato aparecido a Bernadette Soubirous na gruta de Massabielle, nas proximidades de Lourdes, no dia 11 de fevereiro de 1858, e nos dias seguintes, por 18 vezes ao todo, sendo a última em 16 de julho daquele mesmo ano. Com a fama que ganhou, Bernadette não encontrou paz em Lourdes. Todos queriam vê-la, tocá-la, questioná-la. Ela se refugiou no Hospital das Irmãs da Caridade, em Nevers, onde pela primeira vez na vida aprendeu a ler e a escrever. Ali, redigiu com as próprias mãos o primeiro relato oficial das aparições. No convento, encontrou sua vocação. Dedicou o resto da vida ao cuidado dos enfermos, trabalhando como enfermeira com uma doação silenciosa e sem alarde. Nunca buscou reconhecimento. Nunca explorou a sua história. Faleceu em 16 de abril de 1879, aos 35 anos, consumida pela asma que a acompanhava desde a infância. Foi canonizada pelo Papa Pio XI em 8 de dezembro de 1933, curiosamente, também na solenidade da Imaculada Conceição. 30 anos após sua morte, quando o caixão de Bernadette foi aberto pela primeira vez para os procedimentos canônicos, o que os presentes encontraram deixou a todos sem palavras. O corpo estava intacto. Mesmo hoje o corpo de Santa Bernadette permanece incorrupto. Nenhum processo de mumificação artificial foi realizado. A ciência, até hoje, não apresentou nenhuma explicação satisfatória para o fenômeno. No lugar onde uma menina pobre cavar com as mãos e fez brotar água, existe hoje um dos maiores santuários do mundo. Em 1876, foi inaugurada a Basílica de Nossa Senhora de Lourdes. Com o passar das décadas, igrejas, capelas, hospedarias e estruturas de acolhimento foram sendo construídas ao redor da gruta original. Todo ano, entre 4 e 6 milhões de peregrinos de todo o mundo se dirigem a Lourdes, muitos em busca de cura, muitos em busca de fé, e muitos simplesmente em busca de algo que não conseguem nomear, mas que sentiram ao ouvir a história de uma menina que, no meio da miséria, viu uma luz. Bernadette não pediu para ser escolhida. Não era rica, não era instruída, não tinha poder nem influência. Era apenas uma menina pobre, doente, que vivia numa cela abandonada e mal sabia assinar o próprio nome. E ainda assim, foi ela que a Virgem Maria escolheu. Talvez seja exatamente isso que a história de Lourdes nos ensina, que Deus não procura os que o mundo considera importantes. Ele procura os que têm o coração aberto, os que, mesmo no meio da miséria, ainda conseguem se ajoelhar e rezar. A fonte que brotou daquele chão de lama nunca parou de jorrar. Até hoje, milhões de pessoas de todo o mundo fazem a peregrinação a Lourdes carregando seus sofrimentos, suas doenças, suas dores, e muitos voltam transformados. Não porque a água seja mágica, mas porque a fé move o que nenhuma força humana consegue mover. Santa Bernadette viveu apenas 35 anos. Mas o que ela testemunhou naquela gruta em 1858 continua ecoando pelo mundo até hoje, mais de 160 anos depois. E o seu corpo, incorrupto, continua lá, como se a própria natureza se recusasse a apagar o sinal daquilo que ela representou. Se esta história tocou o seu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana temos histórias como essa, que fortalecem a fé e renovam a esperança. Que Nossa Senhora de Lourdes interceda por você e pela sua família. Até o próximo vídeo, e que Deus abençoe a sua vida.